Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. A gente está usando esse guia de estudo chamado Lição da Escola Sabatina. E o tema desse trimestre é alusões, imagens e símbolos. Para compreender as profecias bíblicas. Nós estamos na lição 5, essa semana é a lição 5. Veja que a lição 5 ela é a continuação da lição 4. A lição 4, ela versou sobre as nações. Falou da formação das nações, falou da formação do mundo depois do dilúvio, as 3 famílias que perpetuaram toda a semente humana na terra, qual seja os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé. Falamos sobre Nimrod, falamos sobre Nabucodonosor, falamos sobre os reinos do mundo, a formação das grandes nações, Babilônia, Egito, Israel. E hoje nós vamos falar, nessa semana, sobre a formação nós vamos falar sobre os últimos dias. Bom dia, jovem. O que Jesus conversou com os seus discípulos sobre os últimos dias. Talvez não deva a gente chegar em Mateus 24, mas vamos tentar compreender a dinâmica apontada em Apocalipse para os últimos dias. Semana passada nós vimos a formação das nações e nós tivemos um estudo bíblico na igreja muito bom. O professor Cláudio deu uma aula aqui muito interessante. Parabéns, professor. Aliás, se inscreva no canal, compartilha. Dê o seu gostei ou o seu não gostei. E hoje, domingão, nós já começamos a lição ontem, não é? Ontem, só para falar, a formação das nações, parte 2. Na formação das nações, parte 2, nós já vamos começar nas profecias brabas. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12, Apocalipse 17, Apocalipse tudo, Apocalipse 5. Vamos com calma, vamos com calma. Então Deus está no controle das situações, mas Ele não controla a nossa vontade. Deus estava no controle de Babilônia, mas Ele não controlava a vontade de Nabucodonosor. Deus preparou Babilônia para ir atacar Israel, mas Ele não controlava a intensidade de ataque. Tanto é que depois Ele reclamou: vocês foram muito pesado, vocês bateram pesado. As minhas mãos. A primeira descoberta do bebê são as mãos. Eu adoro as mãos, porque são elas que fazem as coisas. As mãos, elas se desdobram em ações para o semelhante. Eu adoro as mãos. Mostra aí a sua mão para mim, vai. Desculpa, me distraí. Como um bebê que descobre a mão, eu acabei me distraindo. Voltando aqui ao tema,
Nessa semana, continuaremos examinando os problemas causados pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. Essas verdades são reveladas poderosamente no livro de Daniel, que mostra que Deus estava certo quando advertiu o seu povo sobre o que aconteceria quando se afastasse dele e escolhesse reis terrenos. Então foi isso que os israelitas obtiveram: reis terrenos pecadores dominando pecadores, o que nunca é uma boa combinação. Tá igual agora, reis tiranos pecadores, governando pecadores que somos nós. E o resultado é tragédia. Para o estudo da semana, vamos ler Gênesis 2, 9 a 17. Vamos ler Daniel capítulo 2, 31 a 35. Mas leia todo o Daniel 2, tá? Vamos ler Isaías 17, 12 e 13. Vamos ler Daniel 7, 1 a 3. Vamos ler, mas leia todo o capítulo 7 de Daniel. Romanos 3, 10. Apocalipse 12, 15, 16. Apocalipse 10, 1 ao 11. Mas leia o Apocalipse 12 direito, todinho, tá bom? Porque o Apocalipse 12, ele é centrado em Jesus Cristo. É simbólico, mas você vai perceber lendo. Depois a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Domingo hoje, 27, o primeiro mandamento. O Éden era uma sala de aula para os nossos pais Adão e Eva. Um lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a ele e aos seus descendentes sobre Deus. O santo casal não eram apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento. Jó 37, 6. Amo o livro de Jó. Capítulo 37 é a fala de Eliú, o jovem inexperiente que recebeu sabedoria de Deus para falar com Jó. Jó, Deus é sabido. Leia Jó, o capítulo 36, 37, 38, ou 35, 36, onde aparece a fala de Eliú, acho que é uns 2, 3 capítulos. Ouça, é pura sabedoria de Deus, jogada na cara de Jó, o pecador. O pecador inocente, tá? Leia Gênesis 2, 9 a 17. Qual foi o primeiro mandamento? Qual foi a primeira proibição que Deus deu à humanidade e por que ele era tão importante? Aperta o pausa, leia lá e volta aqui. Muito bem. Gênesis 2, 17 e 16. Ele usa o verbo hebraico tisavá, traduzido como ordenar. Esse verbo ocorre em Gênesis 2, 16 e 17, em que Deus deu aos seres humanos a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como algum conhecimento pode ser proibido? Aí, tá vendo? Existe conhecimento proibido. Se é proibido, não vai. Como algum conhecimento pode ser proibido, não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais? Depende da fonte. Você está aqui no canal Vigia das Pessoas. A nossa fonte é a Bíblia Sagrada e os estudiosos da Bíblia. Aqui o Dr. Shawn Bonstra é um adventista exemplo. Então ele escreve com maestria. Então é uma fonte que eu posso
aprovar e que eu posso indicar para você. Como algum conhecimento pode ser proibido, não é sempre benéfico experimentar mais e mais e conhecer mais e mais? Segundo as Escrituras, a resposta é não. É sempre benéfico experimentar mais e mais? Não. Deus tinha a intenção de transmitir uma educação completa ao seu povo, poupando-o do sofrimento de longo prazo que algum conhecimento trouxesse, como o que aconteceria depois. Quando as pessoas escolhem governar a si mesmas, em vez de serem governadas pelo seu próprio Senhor, o Deus, o vigia das pessoas. Lembra? Israel pediu um rei. Queremos um rei que vá diante de nós. Parecia bom, porque todas as nações tinham um rei. Mas Deus disse, isso não é bom. Mas já que é o que vocês querem, vou dar o melhor para vocês. O melhor que tem no cardápio. Mas isso ainda será ruim. Milênios depois, quando Israel pediu um rei, tá vendo? Eu posso ser comentarista da lição. Eu estou comentando antes do autor ler, e quando o autor vai falar, ele fala da mesma coisa. Ou seja, o meu pensamento está em sintonia com o pensamento do autor. Vamos ver o que ele fala agora, se não é a mesma coisa que eu falei. Milênios depois, quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha, como vimos na semana passada. Eu falei porque já tinha visto semana passada. Ele também informou que a decisão de se afastar do seu governo direto duraria até o fim dos tempos. Você escolheu ser governado por um rei, pois bem, você vai ser governado por rei até o fim dos dias. O rei, lá em Roma tem o rei de Roma é o Papa. Papa Francisco faleceu, foi sepultado ontem, que Deus o tenha. Agora vai haver um conclave, que é o programa que elege o novo Papa. Esse novo Papa será o rei, tanto da Igreja Católica Apostólica Romana, como do Estado do Vaticano. Imagina, pecadores governando pecadores. Pior ainda, pecador com a estigma da infabilidade. O Papa Francisco, o Papa João Paulo, todos os papas, quando escreveram as suas encíclicas e as suas cartas, elas são infalíveis. Então a Laudato Si, a Laudato Fratelli Tutti, são todas palavras do próprio Deus, infalíveis, que devem ser seguidas à risca, porque existe uma resolução do Vaticano que diz que quando o Papa fala em cátedra, quando o Papa fala em documentação, ele não pode ter contestado. Se o Papa disser que o céu é vermelho, você não pode descrer, porque a lei romana diz, a lei da Igreja Católica Romana diz que o Papa é a última palavra, é como se fosse o próprio Deus na Terra. Então agora vai ser eleito o novo Papa. Tomara que ele seja mais parecido com o Bento XVI e não com o Papa Francisco. Mas o problema é da Igreja Católica Romana e das igrejas que seguem os mesmos rituais e que o elegeram como líder espiritual. O Papa Francisco faleceu e todos os presidentes foram lá prestar as últimas homenagens, inclusive o nosso presidente. Nosso presidente esquerdista foi conhecer um Papa. Ele já tinha ido visitar o Papa, tudo bem. E agora foi ao sepultamento do Papa esquerdista. Que Deus tenha misericórdia da Igreja Católica e que seja eleito um Papa que seja o Bento XVII e não Francisco II.
Essa é a minha opinião pessoal. Desculpa se ela não coaduna com a sua opinião. Deus sabia que isso seria problema, porque Deus queria ser o próprio rei de Israel. Deus também informou que a decisão de se afastar de seu governo direto duraria até o fim dos tempos. É o sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Vamos ver talvez amanhã, vamos ver. À medida que os reis se corrompiam, o povo da aliança se tornou tão mundano que ele lhes deu ainda mais do que desejavam, um governo humano. Se você é tão humano, vou te dar um governo humano. Abamos papam. É esclarecedor estudar o livro de Daniel, tendo em mente esse pano de fundo. Nós vamos começar a estudar Daniel agora, capítulo 2. Imagine assim: Deus está no controle de tudo, mas Ele nos dá a liberdade de escolha. Nós podemos escolher o tipo de governo que queremos. Nós, como nação, podemos decidir se vamos eleger alguém assim ou assado. Só que as consequências são certas. Se você elege um governo corrupto, as ações serão corrupturas. Os rombos aparecerão. E onde é que é a parte mais sensível da estrutura brasileira? INSS. As estatais, Petrobras, as grandes construtoras que não são estatais, mas dominam a corrupção porque tem dinheiro. É isso. À medida que os reis se corrompiam, o povo da aliança se tornou tão mundano que ele lhe deu ainda mais o que desejavam, um governo mundano. É esclarecedor estudar o livro de Daniel, tendo em mente esse ponto de fundo. Percebemos que a marcha dos impérios não é apenas uma acusação contra as nações, os gentios, mas também uma acusação contra as falhas de Israel, sua recusa em seguir o mitzvah, os mandamentos de Deus. Séculos de dominação em vez de liberdade dada no Éden se tornariam uma nova sala de aula na qual corações dispostos poderiam testemunhar o contraste impressionante entre os reinos de Deus e os reinos desse mundo. Temos um Papa que podemos ver. Habemos Papam. Vamos ver se será o Francisco II. Se for, estamos ferrados. Ou se vai ser o Bento XVII. Se for, vai melhorar um pouquinho, mas tudo bem. Quais os conhecimentos devem ser evitados? Foi sábio a proibição divina de acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim. Amanhã nós vamos entrar em Daniel capítulo 2. Se você tiver tempo, paciência, leia Daniel inteiro. Leia o livro de Daniel. Faça como eu, se você não consegue mais ler, não tem paciência. Ouça na voz do incomparável Cid Moreira. E aí você vai entender mais ou menos o que o autor está comentando, tudo bem? Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Vamos nos despedindo aqui do alto do monte da internet. Estamos aqui no monte da internet. Mas estamos aqui no Monte da Oração, em Barueri, a cidade mais rica do país. Eles também têm dinheiro. O sol não nasceu, mas tudo bem. Que o sol divino da graça de Jesus Cristo nasça no seu coração nesta manhã. Tenha um belo dia, meu amado, minha amada. Compartilhe o vídeo. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas
faça resplandecer os teus rostos sobre ti, que o vigia das pessoas te dê paz.